Boa noite, gente. Pastor Nelson Guimarães, tudo bem? Como vocês estão nessa pandemia aí, nessa quarentena? Firmes e fortes, guardados aí dentro de casa. Estamos começando aqui a nossa live de domingo. São exatamente 8 horas e 28 minutos. Eu pretendo gastar aqui no máximo meia hora, porque o assunto hoje é um pouquinho extenso, mas a gente vai correr aqui com qualidade, com firmeza aqui na palavra do reino, para que você entenda. Meu irmão Jorge, seja bem-vindo aí, tudo bem? Meu irmão aqui no Instagram, e aqui já tem uma pessoa também que eu não consigo ver quem é, aqui pelo Facebook. Vamos lá. Bom, nós temos feito uma série de mensagens chamadas Download. Download, quando você que sabe disso, hoje todo mundo sabe o que é download, poucas pessoas não sabem, é quando você baixa coisas, arquivos para o seu computador do ambiente virtual da internet. E eu tenho feito uma analogia com o download da internet com Efésios 1:3, que fala exatamente que todas as coisas já nos foram dadas, entregues, abençoou, essa palavra, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então isso quer dizer que, meu irmão, seja bem-vindo aí também no Facebook. Isso quer dizer que você tem que aprender, entender como funciona, porque Deus também traz realidades tecnológicas para os nossos dias, para que a gente consiga entender como funciona tudo, serve de ilustração, e como tudo já está nas regiões celestiais, e a gente tem que aprender a baixar. É isso exatamente que eu tenho falado nessa série. Essa série vai continuar, e hoje eu quero usar exatamente uma pergunta que eu fiz essa semana no Instagram, sobre quem é Melquisedeque, porque as pessoas vivem perguntando e as pessoas vivem comentando. Jonathan Júnior, seja bem-vindo aí, Jonathan. Muita gente tem dúvida sobre quem é Melquisedeque. Se você entrar na internet aí agora, pesquisar lá, você vai ver muitas respostas diferentes. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram, 3 pessoas só responderam. Não sei se porque muita gente curtiu, muita gente visualizou, mas pouca gente escreveu lá. Quem escreveu foi a Solange, lá de Portugal, colocou Deus. Quem é Melquisedeque? Deus. A minha filha Carol também respondeu lá, colocou um tipo de Cristo. E alguém entrou lá e colocou assim, a nova contratação, não é a nova contratação do Flamengo, não. Alguém fez a brincadeira, eu respondi a alguém? Não respondi. Por quê? Porque eu quero fazer eu quero dar uma resposta em vídeo também, e ali tem que ser tudo muito rapidinho. Então eu trouxe essa pergunta para a nossa live de hoje. Porque tem a ver com download. Por quê? Você precisa entender em que posição Deus te colocou depois da cruz, para que você entenda como funciona essa dimensão de reino que nós estamos hoje. E essa dimensão te faz um agente, um cidadão, um filho, te faz realmente funcionar dentro de uma outra realidade. Quem entrou aqui, Gabriel Albuquerque, alguma coisa assim. Jonathan já estava, estou acenando aí para vocês. Vamos lá. Bom, vocês quiserem também já escrever aí, quem você acha que é Melquisedeque? Meu irmão que está aqui, eu acredito que nunca tenha ouvido falar. Márcia também entrou aqui pelo Facebook. Márcia, quem é Melquisedeque? Escreve aí para mim. Júnior, Jonathan Júnior, você que já caminhou algum tempo com a gente. Rômulo Cruz entrou aí agora. Quem é Melquisedeque? O que isso tem a ver com download? Você precisa entender qual é a mentalidade da nova aliança. O que funciona na nova aliança. O que vai te facilitar a cumprir o propósito de Deus na nova aliança. Eu vou estar falando isso nas mensagens futuras. Que Deus um dia vai estabelecer um reino na terra. Um reino milenar. E Ele vai escolher pessoas que estão funcionando hoje. O único pastor que fala de Melquisedeque Rômulo.
É verdade, eu não sei se tem outros falando não, mas até os que falam a gente precisa entender essa mentalidade. Então, é uma coisa que precisa ser entendido, gente. E você pergunta isso para as pessoas hoje que estão dentro da igreja, não sabe quem são. Às vezes eu vejo pastores recebendo essas perguntas em lives que eu assisto deles, e eles só falam isso. Melquisedeque era um tipo de Cristo. Olha, eu vou ler o texto para você hoje. Primeira coisa que você precisa entender, existem várias citações de Melquisedeque. Eu anotei aqui só citações de Melquisedeque, 10 citações. No Gênesis 14, versículo 18, perdão. Salmo 110, versículo 4, Hebreus 5, versículo 6, Hebreus 5, versículo 10, Hebreus 6, versículo 20, Hebreus 7, 1, Hebreus 7, 10, Hebreus 7, 11, Hebreus 7, 15 e Hebreus 7, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 citações de Melquisedeque. Agora, quem é Melquisedeque? A gente precisa entender. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, quando Moisés volta da matança daquela guerra que teve de 5 reis contra 4, e aí acabam invadindo Sodoma e roubam tudo, pegam Ló, o sobrinho dele, levam tudo. Um dos criados de Abraão foge, né? Consegue sair, consegue se livrar. Vem Abraão, fala tudo. Abraão rapidamente pensou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Ali ele treina alguns pastores. Eu vi essa semana assistindo alguns pastores falando sobre Melquisedeque. Ele falou que Abraão tinha um grande exército. Abraão tinha um grande exército e ali ele parte atrás daqueles reis e consegue recuperar, né, tudo que foi roubado, consegue trazer de volta Ló. Bom, o texto não está dizendo isso. O texto é muito claro quando diz em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Olha o que diz. Presta atenção na leitura rápida aqui. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados. Armou os seus criados. Não foi armou o seu exército. Armou os seus criados, nascidos de sua casa. Então, não era um exército poderoso, não havia contratado capangas, não eram aquele tipo de mercenários que recebem para sair à guerra contigo, que recebem para fazer uma missão. Não. Armou os seus criados. Eram pessoas que estavam dentro da casa dele, e aí ele dá arma para os caras, treina eles, ó. Armou seus criados, nascido em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles à noite, e eles e seus criados, repete de novo, seus criados, e os feriu, e o perseguiu até Obá. Então, não era um grande exército. Ele teve a capacidade de treinar os caras que eram de enxada e foice, deu arma na mão deles, treinou. E quando eles vencem e tomam tudo de volta, e aí sim, e tornou a trazer, Gênesis 14, versículo 16, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres de seu povo. E o rei de Sodoma saiu ao seu encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, rei que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí sim, aparece um tal Melquisedeque. Seja bem-vindo aí, Doreste. Aí aparece um tal Melquisedeque que nunca tinha aparecido em Gênesis, nunca apareceu de lado de guerra, de nada, aparece Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote que trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse, bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Então ele aparece aqui do nada, depois ele aparece no Salmo 110, versículo 4, Salmo 110, versículo 4, aparece esse cara de novo. Olha o que diz, rapidamente. Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então aparece em Gênesis capítulo 14, verso 18. Depois Salmo 110, versículo 4. Depois ele só vai aparecer agora em Hebreus. Escrito pelo apóstolo Paulo ou por um discípulo dele. Porque é o que eu entendo, tá? Hebreus capítulo aparece
em Hebreus capítulo 5, versículo 6, olha o que diz. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Como também diz noutro, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Está repetindo lá o que falou em Salmos, tá? Perdão, que falou em Salmos, mas também em Gênesis, sobre o mesmo Melquisedeque. Depois no versículo 5, versículo 10, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, esse Melquisedeque era o cara. Presta atenção. Depois ele aparece, Hebreus 6, versículo 20. Olha, versículo 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Guarda isso, ordem. Melquisedeque tinha uma ordem. Jesus era dessa ordem. Aí ele agora aparece direto em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Depois ele aparece no versículo 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. Depois, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aqui começa a clarear tudo. Começa a dar entendimento. Se a perfeição, se fosse perfeito, o sacerdócio levítico, não é mais sacerdócio Melquisedeque. Está falando aqui de um tal sacerdócio levítico. Que sacerdócio é esse? De Arão, de Moisés lá do tabernáculo. Sacerdócio levítico. Porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, aí começa agora a haver o entendimento que existem duas ordens. A ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece lá, nunca tinha sido visto, não existia, ninguém citou ele em Gênesis, aí aparece lá e mais, ele abençoou Abraão. Eu vou ler aqui em Hebreus para você entender que o maior é abençoado, na verdade, quem abençoa é maior do que quem é abençoado. Então quem está abençoando é maior, e quem está sendo abençoado é menor, e ali era o pai Abraão. E aí Melquisedeque não era nada, nunca tinha aparecido e abençoa ele. Mas vamos lá. Depois ele aparece, versículo 15. E muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Versículo 17. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, todas essas passagens aqui estão falando desse tal Melquisedeque. Agora, vamos ler o contexto rápido de Hebreus capítulo 7, para a gente entender? 7, de 1 até o 18. Porque este Melquisedeque, presta atenção, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Meu irmão, se você não entender quem é Melquisedeque, como é que você vai entender como você deve funcionar aqui depois da cruz, na nova aliança? Como você quer fazer download, quer entender coisas que vêm do céu, quer fazer saque de coisas, sabedorias, entendimento, avanço de reino, como Jesus fez, como o apóstolo Paulo fez, se você não sabe nem que ordem a ordem a qual você é estabelecido depois da cruz. Versículo 3. Sem pai, olha esse Melquisedeque. Quem era esse Melquisedeque? Sem pai, sem mãe. Não tinha pai, não tinha mãe. Ah, pastor, não é que ele não tinha, ninguém sabia quem era o pai e quem era a mãe. Aqui está dizendo sem pai e sem mãe. Sem genealogia. O cara não tinha genealogia. Por que ele não tinha genealogia? Não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Não tendo princípio, nem fim. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é que a Bíblia diz que não tem começo e fim? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é? Qual a dificuldade de entender que esse cara que apareceu lá, Abraão, quando Abraão fez exatamente o que Deus queria? Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso.
que Abraão, desde Gênesis capítulo 12, quando ele recebeu o chamado, até ali, até Gênesis 14, ele fez 4 altares que Deus não mandou. Ele parava, levantava um altar sacerdotal. Parava, levantava um altar sacerdotal. Caminhando, como Deus falou, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi levantando altares. Era hábito, era prática da tradição familiar dele. Fazer cultos sacerdotais. Mas Deus queria gerar em Abraão o rei e o sacerdote. Lembra disso. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era rei e sacerdote. O Melquisedeque que aparece lá, para ele era rei e sacerdote. Esse Melquisedeque que está sendo descrito aqui em Hebreus, rei e sacerdote. E Abraão tinha práticas sacerdotais, mas não tinha práticas de rei. E aí Deus levanta uma guerra de 4 reis contra 5. Entre Sodoma, rouba tudo, toma Ló, toma a fazenda de Abraão, toma os familiares de Abraão. Aí Abraão começa agora, tem que ter o entendimento que ali agora não era mais hora de fazer altares. Se você quiser ler todo esse contexto, como eu tenho essa mensagem, de Gênesis capítulo 12 até 14, leia tudo que você vai entender. Levantou um altar, levantou um altar, levantou. Mas nunca saiu a guerra. Por quê? A Bíblia é clara que quando diz que o rei é o que sai a guerra. Davi era rei, saía a guerra. O dia que ele ficou, ele pecou com Betseba e caiu. Então preste atenção. Ali quando ele aceita o desafio de ir atrás do que era dele, que tinham sido roubados, isso serve como lição para nós e mensagem para nós, aceitou sair a guerra e ir atrás dos despojos, da riqueza, trazer a riqueza do inimigo, treinou 318 criados, tirou foice, espada, tirou foice, enxada, deu espada para os caras ir atrás. Ali quando ele vence e volta, aparece Jesus diante dele. Pastor, não está escrito isso. Eu tenho hoje entendimento, autoridade e entendimento para falar que essa é a minha visão, a minha opinião. Se você não compactua com a minha opinião, eu respeito você. Para mim, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas sendo feito filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem permanece sacerdote para sempre? Jesus. Então eu fiz a pergunta lá no Instagram. Quem é Melquisedeque? É Jesus, cara. Foi Cristo que apareceu para Abraão porque ele foi aprovado ali, o selo do reino. O selo do reino é a guerra. O selo do sacerdote é o altar. E Abraão só sabia fazer altares. Deus teve que falar, eu tenho que fazer esse cara acordar porque ele vai ser a raiz da genealogia do Cristo. E ele precisa entender sobre o reino. E o reino, ele só é estabelecido quando você entende a visão do rei. E o rei é o que sai a guerra. Então presta atenção, que aqui está falando exatamente que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio, não tinha fim, mas era feito filho de Deus e permaneceria sacerdote para sempre. Quer entender o que é o reino? Tem que entender esse contexto, tem que entender essa mensagem. Aí olha só, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ele era maior que Abraão. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Maior que Abraão, maior que a lei. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, Melquisedeque, aquele cuja genealogia não é contada, entre eles, tomou o dízimo. Ele não tinha nem sido citado, ninguém conhecia ele. A genealogia desse cara não era nem citada entre Abraão, entre a lei, entre aquele pessoal todo que veio depois. E abençoou o que tinha as promessas, Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Acabou a conversa. Melquisedeque era maior que Abraão. Melquisedeque era maior porque ele abençoou. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens mortais na lei. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Não vou comentar sobre isso, senão dá outra mensagem. Versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou os dízimos na pessoa de Abraão. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei,
Que necessidade havia que se levantasse outro sacerdócio? Se fosse perfeito, não se levantaria outro. Não tinha perfeição. Hoje, quando eu falo isso, pastor, deixa a igreja quieta. Pastor, deixa os caras pregar lei. Deixa os caras usar água, óleo de Arão. Eu deixo, mas quem não deixa é Deus, senão ele não tinha estabelecido isso aqui. E a gente tem que falar a verdade. A gente tem que pregar a verdade. A gente tem que viver a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como andar diferente. 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Melquisedeque não tem lei de Moisés. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo. Quem? Jesus. Da qual ninguém serviu ao altar. Da tribo de Judá, ninguém serviu ao altar. Não tem ligação. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Meu irmão, o pêndulo é muito maior para o lado do reino, porque o reino é conquista, o reino é expansão, o reino é estabelecer justiça, paz e alegria. Por que está essa bagunça na terra? Porque a igreja não conseguiu entender o que é o reino, e por conta disso não consegue trazer realidade para as nações, não consegue trazer realidade para os estados, para as cidades, para os bairros, para as famílias, para as pessoas. Não conseguem. Então, presta atenção. Muito mais manifesta é ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento, que é a lei, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Tá bom por aí. Meu irmão, presta atenção. Melquisedeque é Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de... Pastor, não está escrito isso. Tem que ter revelação. Tem que pedir sabedoria do alto. Você quer sacar as coisas, os mistérios ocultos, o que Paulo recebeu, entendeu, o que nós precisamos entender. Paulo pregava o reino, claro, é lógico. Se você for lá em Atos capítulo 19, versículo 8. Atos 19, versículo 8. Olha o que diz aqui. Vou ler esse texto para encerrar. Atos 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Reino de Deus. Mas, pastor, eles sempre pregaram o reino. Não. Depois da cruz é que veio o reino. A lei e os profetas duraram até João Batista. Depois, até vem o reino. Desde então, é pregado o reino. Então, até o próprio judeu, Pedro, Tiago e João não entenderam bem isso. Paulo demorou para entender. Paulo derrama muita coisa ali em Hebreus. Mas antes, ele tinha dificuldade para entender isso. Então, meu irmão, acho que é a 5ª mensagem, download, sacerdócio de Melquisedeque e sacerdócio arônico. Nós não pertencemos ao sacerdócio arônico. Não temos ligação com Israel. Ah, pastor Nelson, que isso? Israel é o povo escolhido de Deus. É verdade. Mas o Cristo não, embora Jesus, presta atenção, Jesus nasceu em Israel, Jesus é judeu, Jesus é de Jerusalém, ok. Por que será então que ele nunca persuadiu ninguém a seguir a religião judaica? Ele podia chegar aqui e persuadir todo mundo a ser do judaísmo. Muito pelo contrário, ele batia de frente direto com os fariseus, os que queriam seguir a lei. Jesus nunca estabeleceu isso. E muito pelo contrário, ele chega a dizer que o reino dele não é desse mundo. Meu irmão, você quer entender as coisas do alto? Você quer fazer downloads poderosos de entendimento, de realidade de vida, de expansão? Você precisa entender a qual ordem você serve. Eu pergunto para as pessoas, como eu perguntei lá no Instagram, quem é Melquisedeque? O cara não sabe, não conhece, sabe tudo de Arão. Você vai visitar as igrejas, você vê a estrela de Davi, Arca da Aliança, óleo para ungir, tudo isso tem na igreja. Pergunta quem é Melquisedeque.
é um tipo de Cristo. Como? Como assim? Olha, eu tenho muito conteúdo disso. Eu não tenho como fazer várias lives e passar esse estudo todo. Não tem como. Em live não dá para fazer isso. Eu preciso que quem quiser fale aqui nos comentários. Eu preciso estudar mais sobre isso para a gente fazer um curso e entrar de cabeça nesse negócio e estabelecer uma mentalidade correta. Por quê? Eu converso com líderes de igreja, não entendem o que é isso. Continuam usando óleo, água, jejum, Santa Ceia, um monte de besteira e não conhecem o Espírito de Cristo. Não são ministros competentes de um novo pacto, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos entender isso. Você faz parte da ordem de Melquisedeque. Como posso fazer parte da ordem de alguém que eu nem conheço? Nunca ouvi falar? Meu pastor nem fala sobre isso. Claro! Por quê? Porque está todo pendulado no sacerdócio arônico, está todo pendulado no tabernáculo de Moisés, está usando a arca da aliança no púlpito, está usando o óleo de Arão do Salmo 133, versículo 2, está usando o dízimo de Malaquias. E quer entender nova aliança? Como? Como é que vai entender nova aliança usando essas coisas? Não tem como. Então quer fazer downloads poderosos? Quer entender e sacar coisas grandiosas? Precisamos fazer essa transição. Ah, pastor, muita gente vai falar mal de você com essa mensagem, falam até hoje. Eu já prego isso há mais de 10 anos, prego isso há 12 anos. Falam mal, falam que é heresia. Ok, tá tudo escrito, tá tudo no livro, eu mostro tudo aqui. Então, meu irmão, vou ficando por aqui, não quero me estender mais. Leandro, seja bem-vindo aí, Leandro. Neide chegou depois também. Eu quero que você compartilhe essa mensagem. Essa mensagem é poderosa demais para ficar somente no nosso coração. Essa mensagem precisa chegar nas outras pessoas. Eu tenho colocado isso. Eu preciso da ajuda de vocês para expandir essa mensagem. Eu queria desafiar você que compartilhasse pelo menos com 5 pessoas essa mensagem. Eu vou botar essa mensagem lá no canal. Vai entrar como download, parte, eu acho que 5, acho que é 5, parte 5. E vou botar um tema. Melquisedeque versus Arão, para você entender que é essa mensagem. Compartilha, vai lá no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha e aciona as notificações para você receber as mensagens novas que eu vou colocar. Como eu falei, não tem como eu fazer lives com estudo sequencial, não tem. Eu tenho que fazer o curso com tudo para que a gente estude sobre isso. Quem tiver interesse, coloca aí, porque a gente já está prestes a iniciar. Eu vou fazer um grupo, provavelmente do Telegram, onde a gente vai ficar ali trocando as ideias. Por que do Telegram? Porque cabe até 200 mil pessoas. Se for no WhatsApp, só cabe 256. Então eu tenho que fazer no Telegram, ok? Então vai lá no canal Nelson Guimarães Oficial, compartilha essa mensagem com as pessoas. Ajuda essa mensagem a chegar às outras pessoas, para elas pelo menos começarem a pensar quem elas realmente são. Quem é realmente Melquisedeque? Pastor, vão te criticar porque você falou que Melquisedeque é Cristo. Ok, isso é opinião minha. Eu tenho base bíblica para isso e eu tenho entendimento por revelação para dizer isso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de vida, sem fim. Quem é esse cara? Permanece sacerdote para sempre. É Cristo, ok? Então, vou ficando por aqui. Eu quero encerrar orando por você. Senhor, em nome de Jesus, traz revelação, traz entendimento. Faz com que as pessoas entendam pelo seu espírito quem realmente elas são. Qual a identidade real dessas pessoas. Quem é Melquisedeque e que ordem é essa a qual nós fazemos parte. Senhor, obrigado. Obrigado por esse entendimento. Obrigado por todos que estão aqui. Eles já são abençoados. Eles são sábios. Eu determino isso sobre a vida deles. E oro pelo nosso país, determinando que o Brasil é um país saudável, tem saúde, um país de políticos honestos. Eu decreto e determino isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Comenta tanto aqui no Facebook, comenta lá também no YouTube, entra lá, se inscreve, faz comentário para que essa mensagem comece a ganhar relevância e chegue nas outras pessoas. E se inscreve lá no canal, ok? Curte, comenta, compartilha. Fica na paz aí, gente. Tchau.